Então, estamos com mais um trabalho de coelho maravilhoso para fazer agora. Vamos começar fazendo o chão. Eu isolei aqui com fita para facilitar, para fazermos bem retinho, né? Então, nós vamos começar aqui com o cinza lunar, tirar o excesso na nossa plaquinha e vamos dar uma alongada. Lembrando que o chão nós devemos trabalhar aqui com movimentos horizontais. Trabalhamos sempre com pouquinha tinta para ter um chão mais suave. Somente mais próximo aqui do nosso trabalho, que eu coloco um pouquinho mais de cor, tá? Tu vê que aqui eu não tô tirando o excesso. Eu trabalho com a tinta direto da tampinha já para ter um resultado um pouquinho mais intenso. Mas vai suavizando, a gente aplica essa quantidade maior de tinta e vai suavizando para com a parte que a gente fez bem esfumadinho. Agora eu tô com um pincelzinho bem menor, ó, mais fácil para encaixar. Com o branco, agora nós faremos um preenchimento nas orelhinhas e vamos trabalhar um sombreadinho no cinza. Em movimentos circulares, faremos cinza aqui um pouquinho mais intenso, porque agora a gente vai entrar com o pincel pituá e trabalhar um leve pelinho, tá? Então, assim, é importante que a gente já esteja colocando um pouquinho de cor aqui, pra gente com o branco agora, ó, eu coloco tinta só no ladinho do pituá, a gente vem aqui com cuidado e a gente vai fazer aqueles pelinhos, ó. Dentro da nossa orelhinha, salmão bebê no centro e preenche com pêssego. Repetimos esse processo na outra orelhinha. Novamente com o cinza, vamos fazer a marca das sombras aqui. Lembrando que se a gente esfumar em movimentos circulares, ele já vai criando uma sensação de pelo, tá? Deixando assim um pouco marcadinho o esfumado. Ao redor dos olhinhos, nós podemos intensificar também para dar um pouquinho de profundidade. Aqui, como a orelhinha ela tá caída por cima da cabeça, então aqui a gente volta a fazer o pelinho da orelhinha para fazer essa sobreposição, que no caso é a cabeça pela frente da orelhinha. Agora a gente vai trabalhar a toquinha do confeiteiro, também no branco. Fazer a primeira partezinha aqui de baixo, ó. Com um sombreado de azul Caribe. Com um pouquinho só de azul cobalto. Eu vou até pegar um pincel menorzinho agora. A gente vai fazer uns detalhezinhos de sombra aqui, ó, com o azul cobalto. E vamos dar uma realçada na iluminação. Deixa eu só colocar mais branco aqui na minha tampinha. O olhinho nós trabalharemos com o branco, trabalharemos também com azul mar e azul petróleo. Recoloca um pouquinho de azul mar depois de esfumar, para dar uma iluminadinha. E uma esquinha de branco. Com o preto, a gente faz esse trabalhado aqui e na sequência já vai dar uma contornadinha no olho e um acabamento, tá? Preto. Uma pequena luzinha com o branco na parte superior aqui. Com o preto já diluído, eu trabalho o contorno. E a sobrancelha com o cinza. Branco novamente. Com o cinza, faremos um sombreado de fora para dentro. Esse sombreado,
ele vai dar aquela sensação do pelo alongado do coelho, sabe? Também com o cinza, a mesma cor que a gente usou no pelo. A gente também vai fazer essa sombra aqui, ó, embaixo do nariz um pouquinho. E embaixo da boquinha. Com o pêssego, vamos dar uma acentuada no focinho dele aqui na parte da bochechinha. Batidinhas leves. Com o flamingo, trabalharemos a língua e o focinho dele, ó. Flamingo na língua, na parte superior do focinho dele. Com o vinho, parte inferior. Também com o vinho, a parte interna da boca. E um sombreado somente embaixo aqui da língua, ó, no finalzinho da boca. Agora, nós vamos deixar dar uma secadinha para depois poder fazer o dentinho dele, tá? No focinho ali que eu chamo de narizinho, aqui sim a gente pode dar uma iluminadinha em branco e uma leve fumada, ó, para dar um brilhozinho pro nariz. Vamos partir para o resto do corpinho dele. Agora também com branco. Eu vou trocar agora meu pincel, vou ter que trabalhar com um pouquinho menor. Com o branco, faremos aqui, ó, os braços. Esse bracinho dele tá aqui por trás da colher, ele vem até embaixo do chocolate. Já vamos fazer o rabinho. Novamente com o cinza, a sombra, agora aqui a separação com o rosto. Com um pituá bem pequenininho agora, a gente trabalha um pouquinho de pelo aqui. Agora com o branco faremos o bracinho que está na frente. O pelo desse bracinho a gente não vai fazer agora. Porque nós precisamos, ao redor dele já tá pintado, aqui embaixo ainda falta pintar, então nós vamos dar um tempinho nele. A gente já vai trabalhar a patinha aqui, ó, a perninha e a patinha, e daí começaremos as partes aqui para depois voltar nesse pelo. Aqui eu tô fazendo o pelo só em cima um pouquinho. Certo? E a gente já vai partir para a nossa bacia, nossa travessa. Azul Caribe no centro. E azul cobalto vai preenchendo e já esfumando as sombras. Agora com branco, aquela iluminação para dar o volume para nossa cambuca, tigelona de chocolate. É importante que essa iluminação seja feita com a tinta úmida, tá? Que daí ele mistura mais uniformemente. A colher de madeira o ocre ouro. Um pouquinho de caramelo e sépia. E o branco para dar aquela iluminação central, ó. Antes mesmo de fazermos os chocolates, nós vamos deixar prontinhas todas as cenouras. Antes das cenouras, vamos concluir a boquinha do nosso coelho? Agora já tá um pouquinho mais enxuta, a gente pode fazer o dentinho. Nesse caso, como as nossas sombras, a maioria foram cinzas, o dentinho nós temos que fazer com outro tom, para não ficar tudo muito igual. Então, a gente separa ele aqui com cinza lunar, ó. Uma esquinha só de cinza lunar. Amarelo cádmio no centro. Completa com laranja. E dá os acabamentos no caramelo. Com o chocolate, nós vamos fazer a parte da iluminação das caudas aqui, ó. São as gotas escorridas, não precisa fazer até o contorno, né? Só a parte central. Aí, preencheremos com o rústico. O restinho do chocolate esfumando aqui um pouquinho.
fazer esses primeiro para não secar. Com o salmão bebê, a gente vai dar alguns pontos de luz no chocolate para dar um brilhozinho. Quando o nosso trabalho estiver bem sequinho, nós retornaremos para fazer o fundo de stencil. Bom, agora o nosso trabalho ele está sequinho. Nós vamos trabalhar a questão do stencil de trás. Eu tenho um stencil aqui que é da Marcis Passapan, mas vocês podem escolher qualquer stencil que vocês tiverem para fazer a decoração do azulejo de trás. Qualquer estampa geométrica ou alguma coisa assim que fique legal. Então, eu vou usar o azul Caribe, aplicando no nosso pituá e tirando todo o excesso. Eu vou trabalhar com pouca tinta no pituá. Eu alinho aqui, ó, o stencil, o início do desenho do stencil a partir do chão. Se você tem medo de que ele vai escorregar, que pode dar algum problema no caminho, pega um pedacinho de fita aqui, ó, e ajuda a prender. O que nós temos que cuidar? Agora que a nossa pintura tá pronta, tá sequinha, nós conseguimos visualizar aqui embaixo onde que tá o nosso coelho para não passar por cima nesses locais. Então, a gente consegue com mais facilidade fazer o stencil. Poderia ter sido feito no início, claro, mas sempre tem esse risco de tu tá pegando em algum local que você não quer. Agora, nós vamos descolar o stencil e continuar ele aqui, ó, que a forma geométrica se repita para o lado de cá. Então, a gente encaixa aqui no último, cola e conclui o trabalho. Para a limpeza do nosso stencil, é só borrifar com álcool e passar um paninho seco. Olha só, olha que lindo. Detalhe, gente, ó, o crochêzinho aqui, ó, são coelhinhos com gravatinhas azuis, combinando super bem com o nosso trabalho, bem lindo, ó. Aqui não dá para ver muito bem porque ele tá aplicado em cima da placa, depois eu faço uma foto bem bacana para mostrar para vocês. Agora nós vamos realçar a sombra aqui da nossa cenoura, que as duas aqui ficaram emendadinhas, nós vamos só colocar um pouquinho de marrom na de trás para separar um pouquinho mais. Na parte de baixo podemos colocar um pouquinho de marrom. Com o verde musgo, então, nós trabalhamos aqui a ramificação da cenoura. E agora, com o verde folha, a gente vai dar algumas realçadas nessas folhinhas. Para finalizar, assinar o nosso trabalho, né? Eu gosto de usar tinta bem diluída. Eu tenho um potinho aqui que eu já deixo ela toda diluidinha, bem aguadinha, com o soro fisiológico. E eu gosto de usar o incolor embaixo, para ele dar aquela umidade para o pincel deslizar um pouquinho mais, tá? Então, tu pega o incolor onde você vai assinar, passa o incolor